Uma boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11. Se você tem lugar aí ao seu lado, levanta a mão assim, mesmo se você estiver com a camisa do Corinthians, não tem problema. Não, falando sério, levanta a mão se você que está ali atrás está vendo uma mão levantada. Pode se aproximar para sentar. Já peço antecipadamente que você tenha muita paciência na saída, nosso estacionamento está lotado e travado. O que me faz lembrar que essa semana eu e alguns irmãos da igreja vimos mais um imóvel. Esse agora promete bastante. Então continue nas suas orações, porque quem sabe para o começo do ano nós teremos uma boa novidade a respeito da nossa sede. Quem sabe? Vamos orar, né? E pedir a Deus. Quero agora, falando muito sério, cumprimentar a nação corintiana, que finalmente faz parte do seleto grupo de times legitimamente campeões do mundo. Estou assustado porque acho que tem mais camisa do Corinthians do que camisa da campanha. Eu não acho isso certo. Eu acho que vocês estão na religião errada, mas sou pela liberdade de consciência também, não tem problema. Parabéns a todos. Passa no stand no final e compra uma camisa da campanha. Gente, estava em 59%, né? Não sei, eu acho que a gente vai alcançar, mas você não vai embora antes da gente anunciar o resultado, porque se a gente não chegar nos 100%, nós vamos fazer outro momento de oferta. Então fica aí, que a gente não sai daqui hoje sem essa oferta, esses 600 mil reais do nosso alvo. Amém, irmãos? Amém. Pô, você tem mais entusiasmo para torcer para o Corinthians do que para dizer amém, né? Bom, eu estou em Hebreus capítulo 11, eu leio só o verso de número 6. Hebreus capítulo 11, o verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador e que recompensa os que o buscam. Vamos orar? Deus nosso Pai, estamos diante do Senhor, dizendo que tudo quanto esperamos na vida é o teu galardão, é a tua recompensa, é a tua dádiva. É tudo o que queremos, é tudo de que precisamos. E é o que nos basta, mais do que suficiente para nós. Por isso te buscamos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Passamos esses últimos domingos afirmando categoricamente: Deus conta com você. É uma afirmação, uma exortação, é uma advertência, é uma convocação, é uma palavra que busca trazer você com força, com compromisso, com alegria, com engajamento sério ao reino de Deus, dizendo o seguinte: Deus conta com você. Não se omita, não se acomode, não se desespere, não seja passivo. Deus conta com você. Faça a sua parte, levante-se da sua poltrona, arregace as suas mangas, dê um passo na direção do seu próximo, porque Deus conta com você. Deus conta com você, mas também dizemos o seu próximo conta com você. O nosso mundo, cheio de pessoas vivendo ou tempos de sofrimento ou sofrimento crônico, carências as mais diversas, dificuldades as mais profundas e intensas. Esse próximo, esse que está caído à beira do caminho, que ninguém olha por ele, que ninguém respeita os seus direitos, que ninguém lhes estende a mão, que ninguém lhes oferece uma outra oportunidade, nós temos que dizer a eles: não,
Tem gente no mundo que pensa em vocês, que se preocupa com vocês e que se move na direção de vocês, que lhes estende a mão, que lhes oferece um socorro, que lhes chama para uma nova vida, uma nova oportunidade, que chama você para fazer parte dessa grande família que é a família de Deus, e nós somos essas pessoas, temos esse privilégio. Deus conta com você, mas também o seu próximo conta com você. Desde o próximo mais próximo, aquele que está do seu lado na sua casa, o próximo que dorme na sua cama, se você é casado, a próxima que dorme ao seu lado, seus filhos, os seus pais, a sua família, até o círculo maior. Todo mundo conta com você, então há muito trabalho para a gente fazer. Agora, esses dias dessa campanha nós dedicamos para afirmar: Deus conta com você, o seu próximo conta com você, mas hoje à noite eu queria mudar um pouco a ênfase ou o enfoque da nossa campanha para dizer que nós podemos dizer sim quando Deus diz eu conto com você, e nós podemos dizer sim quando o nosso próximo diz eu conto com você, porque nós podemos contar com Deus. Nós podemos contar com Deus, e é por isso que podemos dizer a Ele: conta comigo. Na verdade, nós só podemos dizer a Deus: conta comigo, quando somos profundamente convencidos de que podemos contar com Ele. Nós só podemos dizer ao nosso próximo: conta comigo, porque nós sabemos que podemos contar com Deus. O Deus que nos interpela, que nos chama a que respondamos positivamente ao clamor do outro, é um Deus que está conosco, com quem podemos contar. E isso é a nossa experiência de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, nesse versículo 6 de Hebreus capítulo 11, há esta simples e singela definição do que é fé. Fé é acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que se entregam para Ele. Ponto. Se você pega Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que estamos esperando e a prova daquilo que não vemos. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas invisíveis. Essa definição de fé suscita uma discussão metafísica, suscita uma discussão de profundidade teológica, filosófica. Quais são essas coisas invisíveis? Quais são essas coisas que esperamos? Que firme fundamento é esse? Entretanto, quando nós lemos Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que se entregam a Ele. A definição de fé está clara. Nós podemos contar com Deus. Nós não nos frustraremos, não seremos decepcionados, não seremos abandonados, não chegaremos ao final da vida como quem correu atrás de uma ilusão. Nós podemos contar com Deus. E esse capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo chamado de a galeria dos heróis da fé, conta a história de homens e mulheres que contaram com Deus e não se arrependeram de contar com Deus. Homens e mulheres que se entregaram a Deus e não se arrependeram de viver para Deus. Homens e mulheres que foram apresentados para nós como modelos dignos para a nossa vida. É um capítulo longo, é um capítulo profundo, é um capítulo da palavra de Deus que traz ao nosso coração muitas verdades e muita inspiração, mas eu queria dizer 3 coisas para você nessa noite. Vale a pena entregar a vida nas mãos de Deus e viver para Ele. Por quê? Porque o fim aonde se chega, quando a gente anda com Deus, é um fim que vale a pena, a finalidade da nossa vida. Não apenas o propósito ao qual nós nos dedicamos, mas ao próprio encerramento da nossa vida. É o famoso dia da morte. Aquele que anda com Deus, quando chega lá no último suspiro, não chega vazio. Não chega como o autor do Eclesiastes sugeriu à juventude, quando recomendou: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e chegue o tempo em que você diga que nele você não tem contentamento.
Antes de você chegar ao fim da sua jornada na terra, olhar para trás e ver que a sua vida foi desperdiçada e que você chegou a um lugar, a uma situação, a uma circunstância e a um final que deu em nada. E que você experimente a frustração. Foi o que disse, por exemplo, Stephen Covey, que muita gente coloca a escada da vida numa parede e sobe essa escada do sucesso, mas quando chega no último degrau e que olha para o que existe do outro lado, vê o nada. Descobre que a escada estava escorada na parede errada. Que aquilo que foi buscado, perseguido, aquilo em razão de que se viveu, não valeu a pena. Eu dediquei a minha vida toda para conquistar isso, e agora que eu conquisto isso e nada é a mesma coisa. Eu me sinto vazio, eu me sinto completamente inútil, eu me sinto como alguém que desperdiçou a sua existência. O autor de Hebreus sabe que aqueles que entregam a vida a Deus e vivem para servir a Deus, não são frustrados no fim, porque correm atrás de um propósito digno e que vale a pena. Por isso é que eles são capazes de deixar para trás pai e mãe, deixar para trás o seu povo, a sua cultura, a sua casa, os seus bens, tudo que tem, sua reputação, e andar com Deus na direção de um futuro definido por Deus. Por isso que eles abandonam tudo e vão atrás daquilo que lhes é prometido por Deus. É por isso, por exemplo, que Moisés é capaz de dizer: eu não quero a glória do Egito, porque lá adiante de mim há um propósito de vida muito maior do que tudo quanto eu estou experimentando aqui no Egito. Por isso é que aí no versículo de número 12, diz que estes tais andaram com Deus e não se frustraram. Abraão, por exemplo, foi pai de uma grande nação. Aí no versículo 16, andou perseguindo e esperando uma pátria melhor. No versículo 26, Moisés deixou o Egito em troca de uma riqueza maior. E no versículo de número 35, todos aqueles que morreram pela sua fidelidade a Deus, alcançaram uma ressurreição superior. É uma grande nação, uma pátria celestial, uma riqueza imensurável e uma vida de uma qualidade inigualável. Não se frustraram. Quando nós entregamos a vida a Deus e vivemos para servir a Deus e andamos com Ele, não ficamos sem a nossa paga, não ficamos sem a nossa recompensa, porque Deus é bom e sabe amar, cuida dos seus, abençoa os seus, e aquilo que é o fim da vida de alguém não é a frustração, a culpa e a desilusão, pelo contrário. Por isso o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada, não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele sabe que tem um prêmio maior. Ele diz: eu corro não como como aqueles que correm nos estádios, que vão ganhar uma coroa perecível. Eu corro para ganhar um prêmio imperecível, um prêmio eterno. A vida de Deus é esta ressurreição superior aqui de Hebreus 11, 35. Em outras palavras, eu queria falar mesmo de vida depois da morte também. A vida não acaba no túmulo. Há um dia seguinte ao morrer físico. E a Bíblia Sagrada diz que temos grande recompensa de Deus. Paulo apóstolo diz que se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque cremos numa mentira. Todo o nosso evangelho se baseia na afirmação de que o Senhor Jesus Cristo, morto, foi ressuscitado ao terceiro dia. E nós temos vida eterna, nós temos a esperança da ressurreição.
A vida não acaba no túmulo. Há um dia seguinte da morte física e a grande recompensa. Há uma nova Jerusalém, há uma cidade santa, há uma cidade que não tem muros, há uma cidade que tem no seu centro a árvore da vida, há um rio de vida a correr para abençoar toda a terra, todas as nações. A vida não acaba no túmulo. Somente quem acredita que a vida acaba no túmulo negligencia a esperança da eternidade. E é por isso que vive iludido com o que tem aqui. Quem não acredita em vida depois da morte, tenta extrair da vida o máximo possível antes da morte. E com a volúpia que se entrega a extrair da vida antes da morte, tudo o que deseja como realização para o seu coração faminto, essa volúpia é que mata, porque não há nada que possamos experimentar antes da nossa morte, antes da consumação da nossa redenção, que se compare àquilo que temos para receber do outro lado do rio. Por isso que o apóstolo Paulo disse: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao coração humano, isto é, nenhum ser humano conseguiu sequer imaginar. São essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um dia seguinte, e no dia seguinte, aqueles que viveram com Deus não serão frustrados, não ficarão desapontados, não serão decepcionados por Deus e não serão abandonados à míngua da escuridão, das trevas e do mundo dos mortos. Por isso, vale a pena andar com Deus. Isso eu me lembro de um pregador que ia pelo fim do mundo aí pregando o evangelho, montado num burrinho, evangelizando, e um dia ele passa na frente de um bar e um pessoal bebendo, e um sujeito vai fazer um xiste com o pregador e diz assim: ei, pregador, onde é que fica o inferno? E ele responde: no fim de uma vida sem Deus. O oposto é verdadeiro. Onde fica o céu? No fim de uma vida com Deus. A vida sem Deus chega num lugar que é nada. Por isso é que a palavra de Deus diz que aqueles que vão para o inferno, eles não vão para o inferno, esse inferno de danação eterna. Vocês já sabem que eu não acredito nisso, nesse negócio do cara ficar lá no mármore com um bichinho comendo ele por toda a eternidade, pegando fogo em volta. Esse negócio não é assim. A Bíblia, quando fala de inferno, fala do Guiena. O que é o Guiena? Literalmente, o Guiena era o vale de Rinom, que era o lixão de Jerusalém. Vidas que deram em nada, lixo, e que são destinadas ao nada. Quem anda com Deus não chega no fim da vida, olhando-se no espelho e enxergando um lixo. Quem anda com Deus não é desapontado no final. Agora, quem anda com Deus também não é desapontado no caminho. Quem anda com Deus não é desapontado no caminho, porque eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Essa é a grande crise quando o pessoal fala assim: o Ed não crê no inferno, não acredita mais no inferno, acha que todo mundo vai para o céu. Então agora por que nós vamos pregar o evangelho? Por que nós vamos servir a Deus? Porque não tem vida melhor do que uma vida de serviço a Deus. E eu perguntaria para você, se você descobrisse das duas uma, ou que a vida acaba no túmulo, não tem céu nem inferno, ou você descobrisse que todo mundo vai para o céu, se Deus quiser, vai mesmo. Se você descobrisse que todo mundo vai para o céu, você continuaria servindo a Jesus? Você continuaria seguindo a Jesus? Você realmente acredita que viver segundo a vontade de Deus é o melhor projeto de vida para o ser humano? Você acredita que se não houvesse Canaã, se não houvesse o céu, se não houvesse uma recompensa no fim, você acredita que Abraão entregaria Isaque? Você acredita que Moisés abandonaria o Egito, como ele fez? Moisés se recusou, Hebreus 11, 24, a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe o que a Bíblia diz? É que mais bem-aventurada coisa é ser perseguido por causa da justiça do que perseguir. Mais bem-aventurada coisa é morrer do que matar.
Mais bem-aventurada coisa é virar a outra face do que bater na cara dos outros. A vida com Deus é a vida que vale a pena. E aqueles que andam com Deus, eles vão se agigantando e vão experimentando dimensões da existência que não tem igual, é somente na vida com Deus. Por isso é que a palavra de Deus aí diz no versículo 4, que Abel foi reconhecido como justo. E diz no versículo 5 que Enoque andou com Deus e recebeu testemunho de que foi aprovado por Deus. Numa perspectiva razoavelmente infantil, é como se Deus estivesse olhando para Enoque e sorrindo, dizendo: essa vida me agrada. Essa vida me traz contentamento. Este filho alegra o meu coração. Este homem alegra o meu coração. Foi isso que eu imaginei ao criar um ser humano à minha imagem, à minha semelhança. Foi agir assim, viver assim, falar desse jeito, abraçar desse jeito, repartir desse jeito, suportar o sofrimento desse jeito, atravessar o momento de dificuldade desse jeito, atravessar o caos desse jeito, passar pela tribulação desse jeito, vencer a tentação desse jeito. Foi isso, era isso que eu queria. E quando você olha para o céu, Deus tem um sorriso para você dizendo: bem está, meu servo, bom e fiel, meu filho, minha filha, eu tenho prazer na sua vida, porque não há maior prazer para nós do que essa. Seria um engano da nossa parte nós acharmos que é possível viver de maneira contrária à vontade de Deus e ter essa bem-aventurança, essa beatitude. Não é, é só na vida com Deus. Independe do que vem no dia seguinte da nossa morte. Enquanto nós não morremos, andar com Deus é o mais fascinante projeto de vida, porque é andando com Deus que nós experimentamos dimensões da existência que a Bíblia Sagrada chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. E estas coisas estão aqui dentro do coração da gente, da alma da gente. Estão aqui dentro, no nosso homem interior, no nosso ser interior. É o tipo de gente que a gente vai se tornando à medida que vai andando com Deus. Por isso que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 38, diz assim: o mundo não era digno desse pessoal que andou com Deus. Essa era gente de outro naipe, de outra estirpe, de outra qualidade. É gente de outro mundo. Claro que era gente de outro mundo, porque se dedicou a um reino que não era deste mundo. Claro que era gente de outro mundo, porque se conectou com aquilo que é de outro mundo e recebeu o sopro daquele que criou todos os mundos. Então nós nos tornamos gente de outro mundo. E quando a gente acha que a vida com Deus não é a melhor vida para se viver, é porque a gente ainda não experimentou a profundidade dos quintos dos infernos. Mas também não comeu dos melhores frutos da mesa do Pai. Eu já fui réu desse pecado, eu já fui culpado, condenado por esse pecado. Um dia, na minha estupidez, eu não sei como é que eu estava com a cabeça, o que aconteceu, eu falei assim: Deus, vou dizer uma coisa para o Senhor, se eu tivesse certeza que lá antes de eu morrer, um pouquinho antes, o Senhor ia me redimir e me salvar, eu ia aprontar todas. Falei mesmo. Falei porque eu já passei, e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes não, viu pessoal? Bastante. De vez em quando eu tenho umas recaídas. Lê o Salmo 73. O salmista, a família de Asaf, dizendo o seguinte: olha, quando eu vi a prosperidade do ímpio, os meus pés começaram a escorregar e eu quase caí. Porque eu atentei à prosperidade do ímpio. E eu fiquei com inveja dele. Eu fiquei com inveja do que ele fazia, da maneira como ele vivia, do que ele tinha. E eu dizendo assim: eu sou pastor. Se pode, tanta coisa fazer na vida, eu pastor, não posso fazer. Não posso pegar, não posso ter, eu não posso responder assim, não posso mandar ninguém para aquele lugar. Vontade não falta, mas não posso. No trânsito, se eu vou xingar alguém no trânsito, que tem vontade, não é verdade? É um crente. Imagina,
eu faço um aceno para ele, ele fala, ô pastor, tudo... eu ando controlado o tempo inteiro. Eu falo, Senhor, não é possível. E aí eu lembrei do salmista dizendo que mais vale um dia na presença de Deus do que em qualquer outro lugar 1000. Um dia na presença de Deus do que em qualquer outro lugar 1000. Aí Deus está falando assim para mim, deixa eu ver se eu entendi. Você realmente está achando que existe algum outro lugar que não seja a minha presença e o centro da minha vontade, que vai lhe trazer uma satisfação, um contentamento, uma alegria, um júbilo, uma plenitude, um êxtase, um maravilhamento, um encantamento maior do que aquele que eu posso lhe dar? Olha, meu filho, há duas coisas que você não sabe. Você não sabe o quão profunda é a desgraça de quem anda na escuridão. Mas também você não sabe o quão delicioso é o pão que está sobre a minha mesa. Nesse dia eu caí de joelhos, eu falei, Senhor, então eu quero saber o gosto do pão da tua mesa. Eu quero perceber esse óleo escorrendo pela minha cabeça e a unção do Senhor sobre mim. Eu quero, Senhor, experimentar o fruto do teu Espírito, os carismas do teu Espírito. Eu quero experimentar a alegria do teu Espírito. Eu não quero viver de mentirinha. Eu quero essa vida daí que o Senhor prometeu, porque nela eu creio. E eu não posso admitir que quem anda contigo ande frustrado, ande vazio, ande com inveja do que está do outro lado da cerca. Não quero essa vida. Já vivi assim. Já vivi assim e de vez em quando tenho minhas recaídas, eu sei. O Senhor também sabe. Mas que vida desgraçada daquele menino que ficou em casa, enquanto o irmão foi gastar a fortuna do pai lá fora. O menino ficou em casa lá obedecendo o pai, servindo ao pai, mas era um infeliz crônico. Eu não quero isso. Eu quero uma vida. Eu dei a minha vida para te servir, então eu estou aqui esperando a tua recompensa. E sabe o que Deus disse para mim? Pois espere, meu filho, você não vai ser frustrado. Pode contar comigo. Eu vou ensinar a você canções que ninguém mais sabe. Eu vou dar suspiros de alegria no seu coração que ninguém mais experimenta. Eu vou tirar as coisas ruins de dentro de você. E vai ser num estalar de dedos, vai ser num sopro leve. Quando você se der conta, você está um outro ser, de outro mundo, porque eu vou soprar na sua vida. E eu espero isso todo dia, e dia após dia eu experimento o sopro de Deus na minha vida, e uma vida que eu não troco. Quando é dia de sofrimento, de tribulação, de tentação, de angústia, de noite em claro, eu digo assim, eu não quero trocar essa vida que eu tenho hoje, de colocar a minha cabeça no meu travesseiro com a minha consciência limpa, tranquila de estar servindo a Deus, por nenhuma outra vida, e não há dinheiro no mundo que compre isso. Outro dia, eu conversei com um rapaz que me disse assim, pastor, meu pai deu de presente para o motorista da minha mãe, um carrinho usado, um Honda Fit. E o motorista da minha mãe experimentou uma alegria, pastor, que eu fiquei com inveja. Porque o meu pai me deu uma Ferrari e eu não tive a mesma alegria. O que será, pastor, que o meu pai tem que me dar para que eu tenha a mesma alegria do motorista da minha mãe que ganhou um Honda Fit usado? Eu me solidarizei com ele. Está aqui no meu coração esse menino. Me solidarizei. E a resposta é que não há nada que o papai possa dar. Porque aquilo que enche o nosso coração não é aquilo que a gente tem do lado de fora. Não é uma Ferrari, nem um Boeing, nem uma ilha num paraíso. O que enche o nosso coração é amor. É o abraço do pai e o beijo. E se o abraço do pai e o beijo não é suficiente, não há presente que possa vir encaixotado com laço, que encha o coração. E o oposto também é verdadeiro.
Porque quem tem o seu coração cheio do amor de Deus e ouviu uma voz que diz: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem teve essa experiência? Quem teve essa experiência? Não há cadeia no mundo que roube essa plenitude de vida. Por isso é que Paulo, numa cadeia fria e com as costas ensanguentadas por ter apanhado em praça pública, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Para mim, a cama num hotel 5 estrelas e o mármore frio de uma cadeia romana tem o mesmo conforto, porque eu não durmo nem na cama nem no mármore. Eu durmo no colo do meu Pai que me ama e que em mim tem prazer. Portanto, quem anda com Deus, vive para Deus, e o seu sonho, a sua expectativa, o seu interesse, a sua fome, a sua busca é voltada para Deus, não corre risco de ser frustrado e de ficar no vazio. É que nós queremos Deus e um montão de outras coisas. Nós queremos Deus e tudo quanto Ele pode dar. Deus para nós não é suficiente. Mas a Bíblia Sagrada diz o seguinte: palavra de Deus, você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. Todo o seu coração. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é possível entregar a vida a Deus e continuar andando vazio. Terceiro, e esse terceiro eu tiro só de uma frase aí, só dessa frase que fala sobre Abraão, que ele recebeu poder para gerar. Capítulo 11, versículo 11. Recebeu poder para gerar. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, ele já era de idade avançada, mais precisamente 75 anos de idade. Era uma época que não tinha nem Cialis, nem Viagra, nem genéricos. Então era uma situação delicada para o nosso querido Abraão. Sua esposa também já tinha idade bem avançada. Tanto tinha idade avançada e o tempo de gerar filhos já havia passado, a tal ponto que Sara, ao receber a notícia que ela daria um filho a Abraão e que Deus lhe daria um filho, ela sorri numa expressão quase de deboche e de incredulidade. Ah, está brincando. Mas sabe que quem anda com Deus e entrega a vida a Deus para realizar os propósitos de Deus, não apenas experimenta a beatitude, a bem-aventurança, isso que nós estamos acostumados a chamar de felicidade, não apenas experimenta essa felicidade no ser interior, mas recebe os recursos de Deus durante a caminhada. Há momentos da nossa vida em que nós nos vemos numa encruzilhada que diz assim: olha, Deus, agora é a tua hora, é contigo ou é o nada. É contigo ou é o fracasso. É contigo ou é a derrota. É contigo, Senhor, ou é o meu fim. E Deus diz: pode contar comigo, me dê aqui a sua mão que eu te sustento na vida. Me dê aqui a sua mão que eu te amparo na vida. É para cumprir o meu propósito? É andando comigo? E talvez seja essa uma grande dificuldade que nós temos para entender. É que o milagre de Deus não é para a nossa satisfação, é para a glória do nome dEle. Por isso é que Tiago diz assim: olha, vocês pedem muita coisa para Deus e não recebem. E não recebem porque pedem mal. Tiago capítulo 4, leia na sua casa, e pede mal. E o que é pedir mal? É pedir de maneira egoísta, é achar que eu existo para satisfazer os desejos do seu coração. Mas Deus diz assim: eu satisfaço os desejos do coração daqueles que se deleitam em mim. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. A palavra de Deus não diz, e perdoem-me a expressão, deleita-te nos desejos do teu coração e fica enchendo o saco de Deus para Ele te dar. Não é isso que a Bíblia diz.
A Bíblia não diz, deleita-te nos desejos do teu coração e participa de novenas e vigílias e correntes e jejuns e jornadas de oração para que Deus dê o que você está pedindo, para que você arranque de Deus o favor de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o seguinte: Deus, eu estou aqui para te servir, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para a tua glória, minha vida é tua, se o Senhor quer me abençoar, o Senhor me abençoa, se o Senhor não quer me abençoar, eu também estou pronto para morrer, se o Senhor quiser que eu morra apedrejado, eu morro apedrejado, se o Senhor quiser que eu seja exaltado em Atenas, eu vou ser exaltado em Atenas, o que o Senhor quiser, eu estou disposto, estou disponível, eu confio no Senhor, eu conto com o Senhor, a alegria que eu experimento, a paz que eu experimento na minha consciência de viver para o Senhor, é tudo para mim, isso já me basta, e a tua graça é melhor que a vida, então eu de boa vontade vou conviver com a minha fraqueza, eu vou dar boas-vindas aos sofrimentos, eu vou dizer que eu me sinto honrado de sofrer pelo Senhor, então a minha vida é tua e eu conto contigo. E Deus diz assim: então vem comigo, me dá aqui a sua mão, você jamais será frustrado no desejo e no propósito de vida que há no seu coração, porque você vai chegar a um fim que vai valer a pena. Enquanto você caminha, você vai se tornar uma pessoa que o mundo não vai ser digno de gente como você, e eu estarei com você todos os dias e todo o tempo, socorrendo você toda vez que chegar o meu momento de interferir na sua vida. Eu digo, trato fechado, Senhor, trato fechado, amém. Essa é uma aliança de Deus comigo, que eu tenho o privilégio de ter celebrado com Ele, e eu posso dizer hoje: Deus, conta comigo. Porque antes de ousar dizer a Deus, Deus, conta comigo, um dia eu caí de joelhos e falei assim: Senhor, eu sou um verme, e eu conto com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor redentor. Eu não tenho virtude alguma em mim, eu não me sustento na vida, eu sou podre, por dentro, por fora, eu vou morrer, eu estou acabando, eu estou minguando, a minha esperança é o Senhor, a minha porção é o Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu conto com a tua graça. E Deus me deu a mão, me colocou de pé e diz assim: conta comigo, você não vai se arrepender, mas saiba que a partir de agora eu conto com você. E aí eu olho para o céu e digo assim: um cara que nem eu, o Senhor conta comigo? E Deus diz assim: eu conto com você, porque eu sei que você conta comigo. No dia que você parar de contar comigo, eu não vou mais poder contar com você. Mas enquanto você estiver de joelhos contando comigo, eu vou contar com você sempre. E eu não quero outra vida, e desejo que você, meu querido, minha querida, não queira outra vida, senão a vida de servir a Deus, de viver para Deus, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós estamos aqui ao final do começo da nossa campanha, dizendo ao Senhor que privilégio nosso é ouvir a Tua voz, dizendo que o Senhor conta com a gente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua convocação, e porque o Senhor, de fato, tem sido presente nas nossas vidas. E nós nos consagramos a Ti mais uma vez, dizendo: conta conosco, Senhor. E renovamos a nossa fé em Ti, porque cremos e podemos contar contigo. Cremos que o Senhor está sobre todo esse universo, mas está também conosco e em nós. Que o Senhor é bom, que o Senhor sabe amar, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor dá a recompensa àqueles que Te buscam. E nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez nessa noite, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.